Olá, tudo bem? Eu sou o Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Bem-vindo ao canal A Plenitude do Evangelho, para mais um estudo da Palavra de Deus. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não deixe de compartilhar com seus amigos e parentes, para que esta mensagem alcance mais e mais pessoas. Também não esqueça de deixar seu like e também faça seus comentários. O estudo de hoje é muito importante para cada um de nós. E eu inicio lendo o livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 17, o verso também 17. Acompanhe comigo na Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ele diz que apenas a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Não devemos basear-nos no que as pessoas dizem, no que líderes religiosos pregam, dizem, mas e sim se está tudo de acordo com a palavra de Deus. Ela é a única verdade. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a morte. É um tema muito polêmico, um tema onde muitos têm dúvidas e é um tema muito importante para os nossos dias. Responderemos muitas questões. Creio que muitos têm dúvidas relacionadas a esse tema. Para onde vão os mortos? O que é a morte? Nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre esse tema. Para que nós compreendamos o que é a morte, precisamos compreender o que é a vida, ou como o homem foi formado, como que Deus gerou a vida do ser humano. Gênesis capítulo 1, na criação, como que Deus criou o homem, como que formou Deus ao homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, acompanhe comigo. Disse também Deus, no sexto dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Algo importante e interessante tem nesse verso, nesse texto, nesse capítulo. Deus, quando criou os animais, ele disse, haja animais sobre a terra. Haja seres que habitem o mar, as águas. Ele foi falando e tudo foi sendo feito. Porém, quando foi criar o homem, Deus, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebe qual a diferença entre nós e os outros seres, os animais? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Já o capítulo 2 de Gênesis e o verso 7, olha o que diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então como que Deus formou o homem? Ele pegou do pó da terra, fez o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E diz a palavra que o homem passou a ser alma vivente. A palavra não diz que o homem tem uma alma, mas o homem é alma vivente. Você entende? Eu costumo comparar a criação do homem como uma fusão de duas coisas. O pó da terra, mais o fôlego de vida de Deus, ou o Espírito de Deus, ou o poder de Deus que gera vida. A fusão desses dois, o homem passou a ser
ser uma alma vivente. Você entende? Que o homem é uma alma. A composição do pó da terra, mais o poder de Deus, o fôlego de vida de Deus, que gera vida, passa a tornar o homem uma alma vivente. Nós já vimos como que constitui a vida, como que Deus deu vida ao ser humano. E a morte, como que é a morte? O que acontece na morte? Olha só, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Olha só o que diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entende que na morte há o inverso. Quando Deus criou o ser humano, fez do pó da terra e Deus soprou sobre ele o espírito, seu espírito, o fôlego de vida, o poder que gera vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Na morte é o inverso. O pó, o fôlego de vida sai da pessoa, volta para Deus, e o corpo volta para o pó da terra. Entende como é simples nós entendermos como que funciona a morte? Mas aí você me pergunta, e a alma? Não existe alma. O ser humano ele é composto pelo pó da terra, pelo corpo e pelo Espírito de Deus. A fusão desses dois elementos, o homem passa a ser alma vivente. Ele passa a ter seu intelecto. E o capítulo 6 de Salmos, verso 5, diz: Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A pessoa jaz no esquecimento. Quantas vezes você já leu na Bíblia que Jesus, quando se deparou com alguém morto, o que ele disse? A pessoa dorme. Ela está no sono profundo. Esse é o relato bíblico, o conceito bíblico de morte. Ele está dormindo. Certa vez Jesus, ele foi abordado e disseram: Senhor, o teu amigo morreu. Teu amigo Lázaro morreu. E Jesus, chegando, após alguns dias, no túmulo de Lázaro, ele disse: Lázaro apenas dorme, vou despertá-lo. E aí ele foi até o túmulo, mandou remover a pedra e ele chamou Lázaro para fora. Lázaro, saia para fora. Ele despertou Lázaro do sono. Como que se dá a morte? A morte é como se nós estivéssemos dormindo. Quando alguém morre, é como se estivesse dormindo. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados ou felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Descansam no Senhor. A morte é um descanso. E a palavra que diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que morrem servindo ao Senhor. Que a Bíblia ela esclarece que há dois tipos de mortos. O primeiro, os que servem ao Senhor, e o segundo, os que não servem a Deus. Os fiéis e os infiéis. E olha o capítulo 16 do mesmo livro, Apocalipse 16, verso 13 e 14. Olha o que diz a palavra:
Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que sinais são esses? O que esses demônios, que tipo de sinais eles fazem? É muito importante, querido e querida irmã, que nós compreendamos a fundo quais são os enganos de Satanás para enganar as pessoas. Por que há tanta divergência? Por que há tanta confusão doutrinária? Principalmente em relação à morte. Por que esse tema tem entrado no meio cristão a respeito da imortalidade da alma? O corpo morre, mas a alma permanece viva. Qual o propósito dessa doutrina está se infiltrando no meio cristão? Está se espalhando de uma forma tão grande. Por que quando a pessoa morre, a alma permanece viva? Sendo que a Bíblia fala que a alma jaz no esquecimento, que a alma dorme. E olha só o que diz Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entende que a palavra diz? A alma que pecar, essa morrerá. Então não existe imortalidade da alma. A palavra diz que todos pecaram, todo ser humano pecou. E destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, toda a alma está sujeita à morte. Entende? Não existe uma alma imortal. A palavra é muito clara. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não existe alma imortal. Agora, por que se fala tanto da imortalidade da alma? Por que se prega que quando o ser humano morre, a alma não morre? Qual o propósito dessa pregação, dessa doutrina, que não é bíblica? Queridos, nós vamos estudar sobre a ressurreição. E lá nós vamos explicar o porquê se prega esta mensagem contrária à palavra de Deus. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, verso de 9 ao 12. Acompanhe comigo. Esse texto ele é muito profundo e muito importante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Você entende que até aqueles que consultam os mortos, para Deus é abominação. É inaceitável uma pessoa consultar os mortos, porque os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos estão no esquecimento. Os mortos estão dormindo. Não tem como consultar os mortos. E você leu comigo lá em Apocalipse,
que os demônios, eles fazem sinais e prodígios. Presta muita atenção agora. Mateus capítulo 24, verso 11, Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus diz isso: nos últimos dias levantarão muitos falsos profetas com falsas doutrinas para enganar a muitos. Esse tema sobre a morte é muito importante nós estarmos atentos. Sabermos o que é a vida, o que é a morte, para não sermos enganados nos últimos dias. Daremos continuidade sobre esse tema e você não pode perder. Que Deus te abençoe. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.